família e para você. E hoje a gente vai ter no programa uma receita de um cachorro quente com a Lucélia Noda no quadro Pequenos Sabores. E também vai ter mais um capítulo da série Acampamento Day Camp Familiar. Isso mesmo. A gente vai ter o Papo Kids, que vai falar de medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Também entrevista com Londrina Paseando. A gente vai conversar com a Nana, que vai falar como lidar com a ansiedade. E, gente, vamos começar o programa no Pequenos Sabores, que vai ser uma receita de cachorro quente que todo mundo ama. Eu sou apaixonada e o Gugu também. Então vamos conferir? Começando aqui mais um quadro Pequenos Sabores com a Lucélia Noda e com a Gi e eu. E sabe o que a gente vai fazer hoje? Tá, olha, ultimamente essa cozinha tá muito fácil, né? Sim, e receita deliciosa. Cada uma mais gostosa que a outra. É cachorro quente, né? Combina com o quê, Gu? Com todo tipo de festa, né? Isso combina basicamente com todas as refeições. Festa junina, festa de aniversário. Verdade. Sim. Então, vamos fazer? Vamos lá? Vamos lá. Tá, mas peraí, vamos apresentar o que a gente vai usar aqui. Sim. Tá muito fácil, Gu. Primeiro a gente... Ó, então a gente tem o quê? A salsicha que Salsicha, é claro né, que Gi? não podia Sim. faltar, né, gente? Essa salsicha tá já com um molho, né, Lu? Aham, Isso. A gente já fez. E ó, Gi, fala o molhinho que nós estamos Ó, usando. ela é gourmet, gente. Tem ketchup, várias opções. O Gugu gosta muito de goiaba, eu gosto muito dessa de azeitona. E, gente, é basicamente pronto. Já Você só adiciona o sal. E aí, pra acompanhar esse pãozinho, a gente vai usar hoje os Ketchup. molhos da Mr. Taste. Vamos falar deles? Porque eles são 0 sódio e 0 açúcar. Então é saudável. São saudáveis, então hoje vocês vão degustar, ó, Sim. mostarda, maionese, e ketchup, com essa salsicha aqui preparada pela... É você que fez, Gi? Sim, eu que Eu? preparei. Que hoje eu e o aqui, Gugu. a produção tá demais hoje, né? A produção Sim. já fez O tudo. Gugu mexeu, a gente colocou o molho. Arrasando. Então vamos começar? Que o Vamos. Gugu deve estar com fome, que ele tá super agitado hoje, né? Então vamos pegar Vamos lá, essas Gi, pega o mini faquinhas pãozinho. para passar os molhos. Ô, Lu, uma pergunta. Que eu acho que muita gente tem. O que é o sódio? Sódio é sal. Então, aonde está escrito sódio é porque é um tipo de sal. Então, esse daqui é praticamente 0. Na verdade, ele é 0, né? Não é praticamente. Ó, não tem nada de sal aqui. Nossa, que Esse legal. salzinho que incha, que faz mal para a saúde. Que legal. Vamos começar? Porque assim, ó, normalmente ketchup tem uns 2 tipos de açúcares. Então, assim, é muito saboroso, mas dá uma engordadinha. E também prejudica a saúde, né, Sim. gente? Sim. O principal é saúde. Mas olha, moderação, né, Gi? Sim. Tudo de Aham. pouquinho, Então, certo? vamos Vamos fazer? começar? Vamos lá. It's time to light it up. Come take my hand, let's touch the world. Tonight we need one love. It's time to light it up. Come take my hand, let's touch the world. Tonight we need one love. One love. Eu acho Gente, que tá vocês são muito feras já. Vocês já sabem tudo Nossa, que tem na derramei um Nutri... pouquinho. Já sabem de tudo que tem na NutriPlanet. O Gustavo, acho que ele ama salsicha, porque ele tá com muita pressa. Vamos lá. Posso pôr pra você? Pode. Peraí. Vamos lá, Gugu. 1, 2, 3 e... Criança ama salsicha, né, gente? Olha isso. E O aí, hot dog é perfeito, né, Gugu? ó, essa receita tá muito fácil, né, Gustavo? Bem prática. A coisa mais linda, gente, é isso. Essa boca boa, comendo esse pão que tá dando água na boca. Faz um pra você, Lu. Eu vou fazer também um pra mim. Então, até o próximo programa, hein, galera? Então, siga a gente nas redes sociais. NutriPlanet. Se liga no Gugu. E Giovana Paulo. Beijo. Beijos e tchau!
Gente, essa receita desse cachorro-quente, gente, tava uma delícia. Eu quero que vocês façam em casa, hein, gente? E agora vamos para o acampamento Acampa Kids com o segundo episódio. Vamos lá! Qual que é o nosso objetivo? Primeira coisa, se divertir. Segunda coisa, trabalho em equipe, se ajudar. Então, por mais que a gente vai competir um time contra o outro, ninguém vai ganhar nada porque marcou mais ou menos ponto. Então, o importante é a gente brincar, competir, dar o nosso melhor, mas se divertir, saber que tá tudo bem, tem hora que nós vamos ganhar, tem hora que nós vamos perder, e no final todo mundo vai continuar amigo e feliz. Combinado? Agora nós vamos para a nossa atividade de alimentar os peixes. Então, vou dar mais 5 minutos se vocês quiserem beber água, ir no banheiro. Aí nós vamos se organizar para ir ali na lagoa. Detalhe importante, em cima da mesa tem o álcool em gel. A gente está evitando, às vezes, de ficar toda hora se abraçando, fazendo fila, ficando muito junto. Não dá para a gente manter toda hora os 2 metros de distância. De vez em quando, às vezes, se for preciso, pode tirar a máscara quando estiver mais longe. Mas vamos aos poucos cuidando da parte sanitária também. Beleza, galerinha? Olá, que alegria, galerinha!
Estamos aqui hoje no acampamento São Miguel Arcanjo, junto com a Arco Educativa, Recreação e Eventos, promovendo mais um Day Camp familiar. Hoje nós começamos o nosso acampamento com as atividades de integração entre os papais, as mamães e os filhos. Trabalhamos hoje com dança das cadeiras, trabalhamos com uma atividade de integração que chama o Carteiro Mandou uma Carta. Nós explicamos quais os objetivos, a diferença entre você ir para um resort, para um hotel fazenda ou estar num acampamento. Nós trabalhamos um pouquinho de danças recreativas, fizemos a divisão de 2 times, o time do Gugu e o time da Giovana. Colocamos os papais, as mamães para participarem juntos. Fizemos o grito de guerra, atividade de animação, muita coisa bacana acontecendo. Vem com a gente! E foi incrível esse acampamento, mais um episódio que vocês acompanharam, gente. A gente se divertiu muito, com todos os cuidados, com muita segurança, né, Gugu? Isso mesmo, mas a gente tem muitas histórias para contar, que foi muito divertido, algumas muito engraçadas. E já vamos começar a nossa entrevista, Gugu? Hoje estamos aqui com o Luiz Cláudio Gagliardi, que está desenvolvendo o Londrina Paziano, que é uma organização de paz e não violência, né? Que adultos e crianças, todo mundo ajuda para fazer uma cidade de paz e não violência para, né, a nossa cidade ser melhor com nenhuma violência, né? E o que é uma cidade de paz? Oi, Gugu, Giovana. Oi, tudo bem? Uma cidade de paz é uma cidade que tem a intenção, né, de diminuir o número de violências. Nós, seres humanos, a gente tem muitos conflitos, né? É só a gente se relacionar, os conflitos surgem o tempo inteiro. Mas como a gente lida com esses conflitos é que pode gerar ou não violência. Então, uma cidade de paz é uma cidade que se preocupa, tem várias instituições para que a gente possa resolver todos os nossos problemas, as nossas dificuldades sem violência. Isso mesmo. Sim, e Londrina está fazendo um planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico e como está sendo realizado? Sim, o tema desse ano do Paziando é para a gente ajudar no planejamento estratégico. Planejamento estratégico aí para vocês e para as outras pessoas é assim, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente tem que fazer o que vai levar na mala, como é que vai, que hora que vai acordar. Uma cidade também tem que ter esse planejamento estratégico. É lógico que 600 mil pessoas, né? Você tem que ter uma metodologia de reuniões, de associações se reunindo e todo mundo dando ideia. E tem uma empresa contratada para fazer isso, a Macroplan aqui foi contratada, né? E a nossa intenção com o livro Paziando esse ano é contribuir com isso. Então, nas redações, nós estamos pedindo, né, que as crianças, os adolescentes, os pais, professores falem como que a gente deve fazer as coisas aqui na cidade para que a gente continue tendo e cada vez tenha mais Londrina uma cidade de paz. Sim. E quem pode participar do livro? Como que faz para participar do livro? Essa é a pergunta. Certo. Quem que pode participar? Todos os alunos das escolas municipais, particulares e estaduais de Londrina, né? Mas não só os alunos podem fazer textos ou desenhos, né? Depende da idade, às vezes é mais desenhos, conforme a idade, textos. Mas podem participar também os pais de alunos, pai, mãe, né? Parente, Todas as idades podem participar. Sim. todas as idades podem participar, inclusive adolescentes, tudo isso. Os pais, os professores da comunidade escolar, né? Podem participar também do livro. Então, são várias categorias. E esse ano a gente também tem as universidades. A gente não tinha até agora, era só as escolas, né? E aí a gente tem todas as escolas, podem participar um professor e um aluno, um texto de cada escola. E como, né? Vocês perguntaram como faz para se inscrever? É via escola. Então, a gente está numa campanha assim, até o dia 30 agora, né, que é o encerramento das inscrições, que vocês chamem os amigos, vocês que estão assistindo, vocês, né, chamem os amigos, chamem os pais, as pessoas para participarem e fazer essas redações. E como as pessoas, as crianças e adolescentes podem contribuir para construir a cultura da paz? Então, a história da Greta, né, aquela jovem, né, europeia,
que teve uma ideia em relação ao aquecimento global. Ela pegou, fez o cartazinho dela, né? Foi lá para frente do parlamento e falou assim: olha, eu de sexta-feira eu vou vir aqui, vou fazer uma greve porque eu quero que mude o problema do aquecimento global. E aquela ideia dela, vocês têm acompanhado, né? Ela é bem Sim. conhecida, ela está na ONU, os chefes de estados, né, estão discutindo, eles fazem aquelas reuniões climáticas, assim, ela é ouvida, né? Então todos podem. Eu estou falando isso assim, né? A gente fala assim: ah, mas ela, Greta, ela sim, ela é uma pessoa comum. adolescente. Então todos podem fazer uma ideia aqui para Londrina para melhorar, né, não termos violência e deixar isso registrado no livro através de um desenho, de uma redação, e isso pode se tornar muito grande. Ai, muito obrigada. Amei essa entrevista, pra gente conhecer um pouquinho, né? Londrina Paseando. Aham. E você pode deixar o telefone de contato, as redes sociais? Posso sim, o telefone de contato então é 43, né, aqui de Londrina, é 4 vezes o número 9, então é 99996 1283. Eu trouxe um presentinho para vocês. Para os dois. Primeiro eu vou dar para Giovana, Ai, que incrível, gente. é É o um tabuleiro. livro dos 2 últimos anos e um joguinho que é a Trilha da Paz, que está no nosso totem Que da é Paz muito lá no legal. Igapó. E aqui pro Ai, Gugu. gente, Ai, olha obrigado. que incrível. E Muito esse ano eu quero você, Giovana, participando do livro, Ai, hein? eu Você já quero fez a sua participar redação? muito. Muito obrigada, Muito Luiz. obrigada. E já vamos conferir o Papo Kids que fala sobre medo, porque todo mundo sente medo de alguma coisa e é super normal. Então, vamos conferir? Todo mundo tem medo. Medo do escuro, medo de altura, medo de barata, medo de dormir sozinho, medo da solidão. Todo mundo tem medo. Mas o medo a gente precisa dele para poder sobreviver, para a gente criar coragem daquilo. E o medo é importante, porque a gente cria autodefesa. Quem tem medo de ser atropelado não vai atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Quem tem medo de altura não vai subir num ponto alto. E a Priscila, que é neuropsicopedagoga, vai explicar um pouquinho pra gente do medo. E o Papo Kids de hoje, as crianças vão dar sua opinião sobre o medo, sem julgamento, hein, galera? Então, bora lá? Todo mundo tem um medo. E qual que é o seu? Eu tenho medo, muito medo do escuro e medo também de cobra. Eu tenho medo também de ficar no escuro sozinho. E daí eu chamo o João pra ficar do meu lado. E daí meu medo vai sair. O meu maior medo é de coisas ruins acontecerem, mas também, tirando essa parte, eu tenho medo de animais como barata, rato, cobra, tubarão, tudo isso. Do gagão. E o que eu tenho mais medo é de ficar sozinha em um lugar que eu não conheço. De noite ainda mais, quando corre mais perigo de eu não conseguir enxergar e nem sair. O que você faz quando está com medo? Ou eu chamo a mamãe, minha tia ou meu pai, ou eu faço uma oração. Pra perder o medo, faz o seguinte, pense em coisas que você quer, imagine e assim você vai dormir bem. Quando eu tô com medo do escuro, eu chamo o João ou rezo. O que eu mais faço quando eu estou com medo é pensar em coisas boas, em coisas positivas e tentar achar o lado bom das coisas também. Então, não pense em pensamentos negativos. Bom, ou eu saio do escuro ou eu peço ajuda da minha mãe. E como você acha que a gente pode perder o nosso medo? Eu enfrento meus medos quando eu fico pensando. Quando eu tô pensando nos medos, eu penso em outra coisa, em estrelinhas, começo a contar carneirinhos e assim eu esqueço meus medos. O medo faz você ficar assustado, mas se você sonhar, você fica ótimo ao dormir. Eu acho que eu perco o medo quando eu rezo. Eu acho que para você perder o medo, você precisa pensar em coisas boas e não em coisas ruins. Pensar em momentos bons que você viveu, pensar em coisas alegres e não em coisas ruins. Eu acho que posso perder o medo fazendo alguma oração ou alguma coisa sem pensar em nada negativo. E aí, galera, será que é bom sentir medo? Eu não gosto muito, mas depende do medo. Você não vai sair da sua casa sozinha, ou você não vai atravessar a rua sem olhar para os dois lados.
Depende do medo que você sente. Não é bom sentir medo. Eu não gosto de sentir medo. Não é nada bom sentir medo. Eu acho que você fica assustado quando você sente medo. Você fica com uma angústia, você não tem um pensamento bom. E além disso, você fica um pouco nervoso também. Em ocasiões que medo só faz mal pra você, não é bom. Mas em ocasiões que ele pode te proteger, como de cair de um penhasco, eu acho que é muito bom, sim. Há quem tem medo de barata, de escuro, de dirigir, de altura. Todo mundo tem um certo temor em algumas situações e não tem nada de errado nisso. É isso mesmo, Gi. Os medos, eles estão presentes em nossa vida e eles são importantes. Isso mesmo, eles são importantes. Porque com eles a gente cria autodefesa. O que é essa autodefesa? Quando a gente cresce, né? A gente cria aquele medo das coisas à nossa volta, ao nosso redor. O medo só é ruim quando ele ultrapassa as nossas limitações, não deixando a gente realizar as coisas do dia a dia. Como, por exemplo, você está dentro de um quarto, está escuro, você vai dormir e começa a ali ver monstros, começa a não se sentir bem. Então, os pais que estão cotidianamente com as crianças, elas têm que ficar atentas a essas emoções, a esses sentimentos das crianças. Assim como a gente teve hoje muitos depoimentos das crianças aqui falando dos seus medos, como que elas enfrentam os medos, e muitas vezes o enfrentar o medo é você acolher essa criança, ouvir, ir com ela até esse quarto, olhar debaixo da cama para ver se tem alguma coisa. Então você está presente ali junto com ela. Quando isso ultrapassa, é hora de estar procurando um profissional. Mas está observando, está acolhendo essa criança e nunca, jamais pegar esse medo e usar como a parte pedagógica. Olha, se você não dormir no seu quarto à noite, você não vai ganhar isso. Se você não for atrás do seu, não conseguir fazer tal coisa, porque está com medo, você não vai ganhar isso. Isso vai gerando uma certa insegurança e uma certa ansiedade nessa criança. O importante é você estar acolhendo ela, ouvir e junto com ela levá-la a enfrentar esse medo e dizer para ela que todos nós temos medo. Nós temos medos, uns de morrer, outros nós estamos vivendo agora nessa pandemia angustiante, aonde as crianças nunca tiveram tanto medo de perder algum ente querido como agora, porque elas são sufocadas pelas redes sociais, pelas mídias, falando de muitas informações. O excesso de informação muitas vezes faz gerar esse medo. Então, acolher essa criança da melhor maneira possível é a melhor medida ainda. E a gente falou um pouquinho sobre medo aí no Papo Kids. E tem outra coisa, que é a ansiedade, que é uma palavra que nunca foi tão falada quanto nesses últimos 2 anos. Como estamos vivendo num tempo de incerteza e ansiedade gera medo. Também hoje a Nana vai nos dar dicas de como lidar com a ansiedade, porque criança também sente, gente. Criança também tem ansiedade e precisa aprender a lidar com esse sentimento. Isso mesmo. Então, boa tarde, Boa Nana. tarde, Nana. Tudo bem com vocês? Pode se apresentar pra gente conhecer um pouquinho mais sobre você e também os nossos telespectadores? Com todo prazer. Boa tarde, pessoal aí de casa. Eu sou a Nana Miquelin, sou coach de famílias, de adolescentes, crianças, tudo que envolve o universo familiar. E criança também sente ansiedade? Vou fazer uma pergunta para vocês, devolvendo essa pergunta. Vocês já sentiram ansiedade algum dia? Aquele friozinho na barriga ou alguma coisa no corpo? Sim. Como foi isso? Pode contar a sua primeira, Tá, Gugu. então. Teve um dia que eu ia viajar, então seria uma viagem que era uma viagem pro Rio de Janeiro, que eu ia fazer um filme. E eu ficava perturbando a minha mãe, quantos dias falta, quantos dias falta? Mãe, que horas que vai ser? Mãe, que horas que vai ser? Eu literalmente não dormi. Isso, ó. Você sentiu no corpo aquela vontade que acontecesse mais rápido, né? E você, Gi? A minha ansiedade é um pouquinho forte. Também acontece isso, eu não consigo parar quieta. Quando eu fico com ansiedade, eu tenho que me mexer. E a minha nuca fica muito machucada. Porque você retém
Olha que interessante, a ansiedade, ela trabalha dentro do nosso organismo. Então, como que a gente sabe quando nós estamos ansiosos? Quando a gente começa a tremer, mexer muito com as pernas, né? A síndrome lá das pernas inquietas, quando nós temos aquele friozinho na barriga, ou a gente começa a comer o cantinho das unhas, né? Não é verdade? Ou fica assim puxando a cutícula. Tem gente que começa a enrolar os cabelos na hora que tá falando com alguém, ou a roupa. Eu fico mexendo com a orelha. na orelha. São motivos de ansiedade. E pra gente lidar com isso, eu trouxe uma dica bem rápida e prática. Vocês querem aprender? Pode Quero. ser. Tô muito E o ansiosa. nome delas chama-se Prox. Como que é? Próquio? Prox. Pra vocês não esquecerem. Ela é assim, ó. A gente precisa lembrar que quando vem qualquer medo, nós precisamos primeiro parar. Então, primeiro, pare. Segundo, respire. Mas não é essa respiração comum, não. É essa respiração assim. Vamos lá, mãozinha na barriga. Respira fundo. De subir os ombros. Principalmente aqui, ó. Aí distensiona os ombros e solta. Mas solta com força. De novo. Observa. Então, Prox, observa onde no seu corpo você está sentindo. E faz um movimento assim com as mãos. Para quê? Para que o sangue nas nossas extremidades circule. Então, a gente mexe os dedinhos do pé e mãos. E por último, curiosidade, sede, curiosidade. Por que será que eu estou ficando ansioso? Qual expectativa eu estou criando? Será que isso é verdade? Isso que está passando na minha mente, que eu estou achando que vai acontecer, é um fato ou é só alguma coisa que eu estou trazendo para mim? Quando nós colocamos curiosidade, nós trazemos o que para nós? A segurança, porque a ansiedade ela vem de uma criação de expectativas e de insegurança sobre aquele motivo que vai acontecer. Que legal. Muito obrigada, Nana. É Foi um prazer a gente conhecer um pouquinho mais sobre Foi esse um assunto de assunto muito ansiedade. importante, né? Que está sendo muito falado, como a gente falou, né? Que é um assunto importante a se falar até com as crianças. Essa técnica eu gostei, né, Gê? É muito isso aí, legal. bora praticar e depois vocês me avisem. Um beijo pra todos vocês. Espero vocês no próximo programa Ver Mais Kids. À 1h da tarde, hein, galera? Espero vocês. Até o próximo programa. Tchau!